capítulo 26 de Mateus, versículos 40 e 41. A palavra do Santo Deus diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, irmãos. Vamos com temor, na expectativa de que o Senhor continue a nos abençoar por meio da sua santa palavra. Meus amados, nós estamos aqui acompanhando Jesus, o Calvário. O caminho do Calvário já começou aqui. Nós nos deparamos com um mestre caminhando para o Monte das Oliveiras, Getsemane. Certo autor diz que quando nós acompanhamos Jesus nessa hora, ao nos aproximarmos do Getsemane, cada um deveria sentar e ficar em silêncio. Porque é um lugar de tanta reverência. É um lugar de tanto quebrantamento. E cada uma deveria sentar e ficar quieta olhando o Getsemane. Porque ali há um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caminhando de maneira intrépida, embora fisicamente desgastado, mas ele está indo para o Calvário. Mas ele tem essa parada obrigatória no Getsemane. Ele leva os seus discípulos consigo, como que dando-lhes uma oportunidade de caminhar, de ser o bom pastor, conduzindo-os até a cruz, mas não para que eles fossem entregues, ele mesmo iria se entregar. É claro que sabemos que os discípulos, em algum momento, eles vão titubear. Certo autor fala que essa passagem ela decreta a derrota dos discípulos. É tão forte isso, mas tão verdadeiro. Ela decreta a vitória de Cristo e a derrota dos discípulos. Porque Jesus ele carrega consigo esses 12. Em um determinado momento, uma parte maior fica e ele conduz 3, Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, para mais perto. Então eles se distanciam ainda mais daquele primeiro grupo e ele carrega consigo esses 3 e ele dá uma ordem para que eles vigiem. Mas como vigiar? Como vigiar? Como o bom pastor. O bom pastor é aquele que vigia, ele não dorme. Vocês não já ouviram falar que não dormita o guarda de Israel? Que ele não cochila, que ele não pisca os olhos. Mas Jesus ele queria levar esses discípulos para que na derrota deles eles pudessem entender que precisavam de um grande supremo intercessor. E não é assim também conosco? Nós não precisamos desse supremo intercessor? Meus amados, e aqui nós vamos ver sobre oração, porque Jesus ele vai orar. Não era novidade para ninguém. Jesus não foi orar nos últimos momentos da sua vida, que nem a gente, muitas vezes, quando a coisa aperta, a gente ora, não é verdade? Quando as coisas ficam difíceis, a gente tem um tempo maior de oração. Jesus não, isso não foi uma novidade, não foi uma mudança na rotina de Jesus, pelo contrário, ele já seguia essa agenda de oração, quando muitas vezes ele se retirava para orar. Então fazia parte da agenda dele. Agora, esse texto nos mostra que a oração é uma necessidade do cristão. É claro que nós sabemos disso, mas ainda nós precisamos saber disso. Aqui, em primeiro lugar, irmãos, a gente vê que Jesus sabe dessa necessidade. Por isso, Jesus exorta os seus discípulos. É isso que está dizendo aí no versículo 41, quando ele diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque Jesus conhece a nossa fragilidade. E Jesus, ele, nesse aspecto aqui, ele não pede oração por si. Fica implícito que os discípulos poderiam ter feito isso, é verdade. Mas Jesus, ele não pede oração por si, mas é como se ele dissesse: vocês precisam orar por vocês mesmos. Vocês precisam atentar para as suas próprias vidas. Porque a necessidade de vigilância, e aqui é uma vigilância espiritual.
Não é só o fato deles ficarem acordados. Vocês sabem que o fato de ficar acordado nem sempre significa estar em oração. Às vezes nós oramos sem orar, não é? Às vezes a gente talvez se ajoelhe e a gente está tão inquieto que a gente nem ora. Mas aqui é a necessidade de estar em comunhão com Deus. Vigilância, oração. Lembremos aqui que eles estão numa madrugada, numa noite. Depois de um tempo difícil, porque vinha lá desde a quarta-feira, quando Judas já tinha demonstrado a sua intenção já de entregar Jesus. Aquela quinta-feira lá no cenáculo, Jesus lava os pés dos discípulos. Então, é um tempo difícil. Quanto mais vai se aproximando da cruz, mais a noite vai ficando densa. Mais vai ficando pesado o clima. Se a gente for olhando essa narrativa, a gente começa a perceber um clima pesado, né? João se debruça durante vários capítulos para tratar sobre esses episódios últimos. E parece que cada página vai ficando mais difícil. É o caminho de dores. O Monte das Oliveiras é um lugar tão difícil de entrar. Mas o nosso Jesus foi até lá. A gente está diante de uma exortação de Jesus. Ele sabe o que está falando quando ele diz assim: vigiem e orem. Porque lá em Mateus capítulo 4 vai nos mostrar um episódio no qual Jesus, em 40 dias no deserto, em consagração, ele foi tentado por Satanás. Tentado até a ocasião oportuna, é claro. Jesus venceu esse episódio e Jesus venceu todos os embates e todos os episódios nos quais Satanás, o que pressupõe o texto é que Satanás ele não deixou em nenhum momento ali de tentar o Senhor Jesus. Se Satanás fez isso com Jesus, o Filho de Deus, ele não tentará derrubar as ovelhas que são frágeis e débeis. Por isso que Jesus está dizendo assim: olha, vocês precisam ser vigilantes em oração. Imaginem isso. Aqui não apenas um estímulo, um incentivo, mas também um privilégio. Porque Jesus, afinal de contas, está dizendo aos seus discípulos que eles podem falar com o Pai. Jesus está dizendo: vocês podem falar com o meu Pai, que é o Pai de vocês. Orar é um grande privilégio que nós muitas vezes não atentamos. E muitas vezes nós não percebemos que grande privilégio nós temos de falar com Deus Todo-Poderoso, porque nós não éramos, mas somos agora. Quando a gente leu em Isaías, no começo dessa reunião de oração, é fabuloso quando ele vai dizer aqui em Isaías capítulo 12, o profeta vai dizer, no final do verso 2, ele se tornou a minha salvação. Ele se tornou a minha salvação. Ou seja, ele não era a minha salvação, ele se tornou. Deus não era o meu Pai, ele se tornou o meu Pai porque ele me amou. Porque ele quis que nós fôssemos filhos dele. Então, quando nós chamamos Deus de Pai, está imbuída aqui toda essa verdade preciosa de que fomos chamados a essa preciosa comunhão. Jesus está dizendo: orem, vigiem. Mas ele também, esse texto nos ensina que a oração deve ser um compromisso indispensável na vida do cristão. A tentação para os discípulos era a de serem eles infiéis a Jesus. Essa era a grande tentação para eles. Não obstante, esse texto aqui está numa espécie de sanduíche. Porque no versículo 31, a gente não vai ler, a nossa meditação é breve aqui, Pedro é avisado. E Pedro é avisado que iria trair Jesus, e ele diz assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas não se demora muito para a gente perceber que a partir do versículo 69 é a passagem onde Pedro nega Jesus. E veja, está nesse sanduíche aqui. Pedro diz assim: eu vou contigo até a morte. E os discípulos dizem: nós também.
eles não aguentam nenhuma hora de oração, nenhuma hora de vigilância. É como se Jesus já estivesse anunciando para eles a derrota, a derrocada dos discípulos. Vocês não aguentam nenhuma hora, e isso vai piorar. Eu tenho vocês comigo, mas logo, logo as ovelhas vão se dispersar. E é isso que vai acontecer. Por isso ele sabe da necessidade que nós temos de oração. O Senhor Deus, ele sabe de todas as armadilhas preparadas para os seus. E de maneira graciosa, ele vai à frente. Mas ele nos dá essa responsabilidade, mesmo sabendo da nossa fragilidade. Você não dá atribuições aos seus filhos quando eles são menores, mesmo sabendo da dificuldade que eles vão ter, da incapacidade que eles têm, mas você não deixa de dar-lhes a atribuição. É você que faz muitas vezes, na verdade você que faz, você dá essas atribuições. Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam orar para vocês não caírem em tentação, mas eles sucumbiram ante a tentação. Meus irmãos, a maior tristeza na vida do crente é, sem dúvida alguma, cair em tentação. Isso é deprimente e desolador para qualquer um que tenha nascido de novo. É a parte mais triste da nossa história, é cair em tentação. É aquilo que nós não queremos, e lembramos das palavras do apóstolo Paulo, né? O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E veja que cair em tentação não deve ser uma articulação, uma premeditação, deve ser um acidente. Acidente este que nós temos a possibilidade, pela graça de Deus, de escaparmos. Nesses dias de chuva, várias partes da cidade ficam alagadas, né? E a gente fica andando com muito milindre, com muito cuidado. Porque aqui e acolá a gente vê um carro no acostamento. Porque quebrou alguma coisa, porque passou numa poça. Meus irmãos, nós deveríamos andar como se fosse sempre um tempo de alagamento no que tange a nossa vida espiritual. Porque cansamos de ver ou não crentes que caíram. Às vezes caminhos pelos quais a gente já sabe onde estão as crateras. E a gente sabe, se nós não formos vigilantes, nós vamos cair. Por isso nós não vamos de encontro ao buraco, à cratera. Mas devemos ser vigilantes, para não cairmos em tentação. Aqui está pressuposto essa ideia de que podemos permanecer de pé pela graça de Deus. Não gostamos de cair e precisamos orar. Se eu digo para vocês, eu não gosto de cair e não desejo cair, mas eu não oro, há uma contradição na minha fala. Entende? Digo, eu não gosto, eu não quero, eu não desejo cair, mas ao mesmo tempo eu não sou vigilante em oração. Ao mesmo tempo eu não sou diligente com as atividades espirituais, eu não guardo os meus pés. Então eu estou sendo... a minha fala, o meu discurso, ele é incoerente com minha prática. Jesus está nos alertando, irmãos. Logo quando não vigiamos, estamos sendo negligentes e abrindo brechas perigosas. Quando Paulo, lá em Efésios, fala da armadura de Deus, nossas atenções se voltam tanto para as armaduras, capacete da salvação, né? Escudo da fé, espada da verdade, e a gente vai montando aquela armadura, mas no final dessa passagem, ele vai nos trazer a importância da oração, porque ele diz assim, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança. Veja que a palavra vigiar aparece mais uma vez aqui no contexto de oração. Vigiando, orando e vigiando, estando atento, estando alerta. Essa é uma palavra de alerta para nós. Jesus sabe da nossa necessidade, por isso ele nos exorta. Logo, meus irmãos, a oração deve ser um compromisso indispensável na vida da gente. Mas manter uma vida de oração é um desafio. É um desafio para todo crente. Jesus aqui está nos ensinando que esse desafio é um desafio porque ele está dizendo para a gente que nós devemos vigiar e orar para a gente não entrar em tentação. E ele diz que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que espírito é esse? Não é o Espírito Santo.
Ele está dizendo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o seu papel, o seu lugar. Ele ora, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas esse Espírito aqui fala sobre a parte espiritual do nosso ser, de comunhão com Deus que nós temos. Esse desejo, esse intento de estar na presença de Deus, ele é verdade em nós. É verdade. Esse desejo que nós temos é um desejo vindo do Espírito. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esse Espírito, esse ser interior que nos impele à presença, nos chama à presença do Senhor, da presença do Deus vivo. O meu ser interior, desejo Deus vivo. Mas você já viu que às vezes não há uma comunicação precisa entre aquilo que o seu espírito quer e aquilo que a sua carne está querendo? Quantas vezes a gente entra nesse dilema na hora da oração? Eu quero orar, mas o meu corpo começa a reclamar. Eu quero orar, mas o cansaço bate. Os evangelistas estão dizendo, um dos evangelistas diz assim que ele estava... É o próprio Mateus. Ele fala sobre a condição dos discípulos. Deixa eu ver se eu estou no texto certo aqui, sim. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 43. Os seus olhos estavam pesados. Lucas vai dizer que eles estavam com tristeza. Veja, o aspecto físico aqui, influenciando e querendo determinar e querendo desencaminhar a nossa vida de oração. Muitas vezes nosso espírito deseja, a nossa carne luta contra. Eu não estou dizendo aqui nem a carne nesse aspecto humano que está suscetível a cair em pecado. É a nossa questão física mesmo. Jesus é um vencedor. Porque ninguém estava mais cansado do que o mestre aqui. Vocês entendem? Ninguém estava mais debilitado do que Jesus aqui. E o seu cansaço era tão grande, tamanho, ele estava emocionalmente aqui acabado, a ponto de suar sangue. Seria o primeiro a descansar. Eu diria, meus filhos, venham orar aqui por mim. Pega os 12 aí, venham orar por mim. Me carreguem. Mas o Jesus, mesmo angustiado, é Ele que carrega os seus discípulos. Essa é a derrota dos discípulos. Mas essa é a vitória do Senhor. Essa é a vitória do Senhor. Que os leva e que vai até o fim. Mas percebam isso, meus irmãos. Percebam. Notem que Jesus não os chama de preguiçosos. Ei, vocês não estão orando porque Ele volta 3 vezes. Vai lá, diz vocês não... Pedro, você não aguenta passar nenhuma hora, Pedro. Aquele Pedro que disse que estava pronto para tudo, não aguentou nenhuma hora de vigilância. Ele volta uma segunda vez, vê os discípulos mais uma vez dormindo. Um dos evangelistas vai dizer que os discípulos não sabiam nem o que dizer. Sabe quando a pessoa não tem nem o que dizer? É assim, vocês de novo. Mas Jesus aqui, Ele não chama os discípulos de preguiçosos. Eles realmente estão com os olhos pesados. Jesus quer ensinar-los, quer ajudá-los. E nenhum exercício espiritual é alcançado sem esforço. Não é natural a gente buscar a Deus. Às vezes a gente atrela a falha na vida de oração às muitas atribuições, agenda, compromissos. Alegamos falta de tempo. Algumas vezes nós alegamos isso, mas será? Será que se tivéssemos tempo, aquele tempo que a gente diz que não tem, será que a gente iria utilizá-lo em oração? Eu peguei um exemplo assim bem fraquinho, mas só para a gente ter uma ideia. Se o seu patrão, digamos que você tem um patrão e ele dissesse assim, olha, você terá 2 dias de folga, desde que você dedique esses seus 2 dias de folga à oração. Ou você terá 1 dia de folga para você fazer o que quiser. Vocês escolheriam o quê? Os 2 dias para dedicar à oração ou 1 dia para fazer o que quiser? Eu acho que não é tempo.
Porque honestamente a gente arruma tempo para tudo que a gente quer, não é verdade? A gente acorda mais cedo, a gente dorme mais tarde, a gente vira à noite. Mas a gente consegue arrumar tempo. Que somos vacilantes. O Senhor nos ajude na nossa derrota, na nossa fraqueza. Ao olharmos para um texto como esse, somos exortados, é verdade. Mas a gente também é consolado por esse Senhor que nos ajuda, que persevera por nós. Devemos orar pelos que dormem. Essa é uma lição desse texto, para a gente chegar nos finalmente aqui. Devemos orar pelos que dormem. Os que dormem por falta de vigilância. Os fracos na fé. Devemos orar por eles. E termos cuidado para não dormirmos também. Isso pode acontecer. Às vezes a gente pode dizer, nossa, nossa igreja não ora. Ou o povo de Deus não ora. Isso lhe traz uma certa inquietação, inconformismo. Você pode ter uma atitude que é o quê? Orar, chamar o povo para orar. Isso é bom. Mas você também pode parar de orar. Sabe o bocejo? Que ele é meio contagioso, né? Se tiver uma pessoa com sono, começa a abrir a boca, os outros vão começar a abrir a boca também. Então esse sono pode ser contagioso. E esse é um cuidado que a gente deve ter. Ainda que você perceba, talvez a igreja não tenha um hábito de orar, talvez a igreja não tenha um hábito de vir à quarta-feira, ou talvez o departamento não tenha esse hábito, ou talvez a minha família não tenha esse hábito. Meu amigo, você precisa orar. Nós escutamos, entendemos e nós precisamos continuar nessa vida de oração. E esse é o nosso grande desafio, irmãos. E devemos dar graças a Deus por Cristo que ora por nós, quando nossos olhos estão cansados, quando não podemos vigiar nenhuma hora. Ele não dorme, especialmente por isso, justamente para interceder por nós. Se a nossa vida espiritual dependesse inteiramente de oração, como nós estaríamos? Temos a plena certeza de que homens de pouca oração, ainda assim, têm comunhão com Deus. É claro que sempre pode melhorar, mas a condição de termos comunhão com Deus, em termos de salvação, não é por meio do muito tempo em oração. Mas aqueles que já têm comunhão com Deus, eles desejam conhecê-lo cada vez mais. E ter comunhão com Deus implica certamente em ter uma vida mais robusta de oração. A gente sempre pode melhorar nisso, né? A gente sempre pode estar mais perto do Senhor. A gente sempre pode se debruçar mais na presença do Senhor. Eu me constranjo, irmãos, por estar na presença de Deus em oração. E quando eu estou na presença de Deus, eu fico falando, algumas vezes eu penso, meu Deus, que momento glorioso é esse. Que momento precioso. Um homem de barro na presença do eterno Deus. Que coisa maravilhosa é essa. E ao mesmo tempo meu coração fica constrangido na presença de Deus, porque eu fico a pensar, por que eu não faço mais? Por que eu não oro mais? E por que eu não me debruço mais? E por que eu não aproveito mais dessa presença tão doce, tão sublime? Não é isso, meus irmãos. Mas que Deus nos ajude com a sua graça. Esse Deus esse Cristo que olha para nós. Talvez a sua vida de oração seja uma derrota. Somos derrotados. Mas o Senhor é um Deus de graça. É um Deus que aquece o nosso coração. Não nos esqueçamos que depois do episódio do Getsemane e da cruz, esses discípulos, eles foram baluartes da fé, em oração, em contrição, em devoção. Às vezes, por meio da nossa derrota, o Senhor Deus se mostra vitorioso e nos aquece e nos renova. Amém, meus queridos? Que Deus nos renove as forças nele.